Pessoal, eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você acha que Bolsonaro deve confiar na justiça brasileira e aguardar aí o seu julgamento? Tratar isso, considerar isso como algo sério? Ou Bolsonaro deveria se refugiar numa embaixada ou simplesmente fugir aí do Brasil, né? Procurar aí a Argentina, sei lá, ali onde o Milei poderia acolhê-lo? Você acha que Bolsonaro deveria fazer o quê? Confiar então na justiça do Alexandre de Moraes ou procurar refúgio ali em outro lugar? E por que eu estou perguntando isso? Porque nós temos visto aí o que a justiça brasileira está fazendo com essas pessoas aí que dizem que eram comandadas pelo Bolsonaro. Então, vou começar aqui mostrando o caso da Débora, que nós falamos ontem, e vamos voltar a falar de novo. A Débora Rodrigues dos Santos, ela escreveu com um batom na estátua, perdeu o mané, foram ali 10 letras, né, com batom, e ela foi condenada a 14 anos de cadeia. E aí aqui, ó, em voto para condenar a presa do batom, a Débora, Moraes cita o uso de substância inflamável. Vocês acham que é minimamente aceitável você considerar que um batom seja um produto inflamável? Daqui a pouco o Moraes vai dizer que ela estava portando um produto explosivo, um batom explosivo. Então, é surreal o que está acontecendo. E aí nós temos aqui, ó, o João Luiz Mauad, ele postou o seguinte aqui, ó. O ano era 2016, antes dessa perseguição insana à direita, a Imaculada Estátua do Supremo sofreu um aborto. Você vê aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Você vê aqui, ó, uma réplica de um feto e aqui tinta vermelha sugerindo que a estátua tinha feito um aborto. Pergunta se alguém foi preso ou condenado por isso. Os feministas foram lá e fizeram isso aqui na mesma estátua que a Débora veio aqui e escreveu Perdeu o Mané. Olha só o que elas fizeram aqui com a mesma estátua. Alguma das feministas foi presa? Vocês têm notícia disso? Ninguém foi preso, né? Ninguém foi preso e condenado a 14 anos de cadeia. E aí nós temos, falando em estátuas, né? Nós temos aqui a estátua do Borba Gato. Vocês se lembram, né? Anos atrás aí, o Paulo Galo, né? O Paulo Galo, Galo de Luta, né? Que era como ele era conhecido, Galo de Luta do Lula, né? Ele foi lá e colocou fogo na estátua do Borba Gato. Vê se isso daqui, aí sim é um produto inflamável, né? Não era nem um batom, isso aqui não era batom, não. Isso aqui era um produto inflamável de verdade, olha só. E aí, o que aconteceu com o Galo de Luta do Lula? Ele foi condenado a 14 anos de cadeia? Não, né? Muito pelo contrário. Aí nós temos aqui, ó, a época, a Erika Hilton. Deixa eu ver de quando que é essa postagem da Erika Hilton aqui, ó. É lá de 24 de julho de 2021. Então foi em 2021 que aconteceu isso aqui, tá? Borba Gato foi responsável pela morte violenta, caça e escravização de milhares de indígenas. Hoje sua estátua foi incendiada por grupos sem autoria. O que vocês acham que deve ser feito com monumentos que homenageiam homens cujo passado é marcado pela exploração e pelo genocídio? Então você vê que a extrema-esquerda, ela desumaniza as pessoas, elas colocam a pecha ali de um genocida, como fizeram com Bolsonaro, por exemplo, e depois disso tudo está autorizado. Então a estátua é a estátua, uma simples estátua do Borba Gato, mas segundo a Erika Hilton, o Borba Gato era a pior pessoa do mundo naquela época, né? Então ele não tem que ter nem estátua, não. Ele tem que ser queimado. Todas as estátuas aí que for de alguém que eles não concordam com a pessoa, tem que ser incendiada mesmo. Vocês viram alguém processando a Erika Hilton por isso daqui? Vai um deputado da direita agora e declara ali que o que a Débora fez foi correto. Põe ele lá na tribuna lá do Congresso, um deputado ou um senador mesmo lá no Senado. E falar, não, o que a Débora fez foi correto, tem que fazer isso mesmo, porque aquela estátua ali não nos representa. Não representa a justiça brasileira. O que você acha que vai acontecer com um parlamentar que fizer isso? Aí a Erika Hilton estava aqui incentivando o esquerdista lá a botar fogo nas estátuas e simplesmente nada aconteceu com a Erika Hilton. E a Renata Barreto, ela mostra aqui que em 2021 a estátua do Borba Gato foi incendiada pelo militante antifascista Paulo Galo, que também é famoso por confessar ter roubado pedidos acima de R$ 500 quando trabalhava de entregador. O cara era um entregador, ele entregava comida, iFood, essas coisas. E aí, ele confessou numa live,
podcast, sei lá. Ele confessou que quando era alguém rico que tinha pedido comida ali acima de R$ 500, ele pegava e roubava comida e levava para casa para ele comer. Porque essas pessoas são fascistas. E ele fazia parte, então, dos entregadores antifascistas. Olha o nível desse cara. No desfile da Vai Vai desse ano, que homenageou o hip hop, ele desfilou ao lado do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, num carro alegórico que representava justamente o Borba Gato incendiado. A Vai Vai, escola de samba, fez uma homenagem, então, ali ao incendiador de estátua. Colocou ali a estátua do Borba Gato e quem estava lá em cima do carro alegórico era o cara que incendiou a estátua. Além da escola ter colocado policiais como demônios. Aí você vê o Silvio Taradão aqui, ó. Aqui tá o galo de luta do Lula, né? O galo de luta do Lula. E aqui tá o Silvio Taradão. Ano passado, a Polícia Civil de São Paulo apontou elo da escola com o PCC. Mas não que isso tenha nada a ver, só coincidência, né? Essa postagem aqui da Renata Barreto foi o ano passado, tá? Então você vê aí, o cara ganhou uma homenagem numa escola de samba. Incendiou uma estátua. Aí você vê um outro grupo de esquerdistas aqui, ó. Jéssica Livre. Quem que é a Jéssica? A esposa do Paulo Galo, o galo de luta do Lula. Agora há pouco, Jéssica Barbosa foi liberada. Sem estar presente no ato, foi detida por queimar a estátua do Borba Gato. Nome de um homem cheio de crime e crueldade. Onde já se viu? É como assim, Bolsonaro é a pior coisa do mundo, vai o Adélio lá e dá uma facada nele. Mas é o Bolsonaro, pô. O cara deu uma facada, o cara tentou salvar o Brasil aí. É exatamente isso que eles pregam. Seguimos na luta contra a prisão arbitrária do companheiro Paulo Galo. Prisão arbitrária do Paulo Galo. Ou seja, incendiar a estátua não é para dar prisão. Não é para dar prisão. Temos aqui, ó, o Marcos Petrucelli, ele traz aqui uma montagem de umas notícias aqui. Ele diz o seguinte: o tal Paulo Galo, ao qual a petista e presidente do partido dos trambiqueiros, que é a Gleisi Hoffmann na época, né, se refere, é o cara que ateou fogo na estátua do Borba Gato e que confessou publicamente roubar entregas do iFood, ou seja, se o PT apoia é porque se trata de bandido, nunca falha. E aí tem a postagem da Gleisi Hoffmann aqui, ó, né? Tem aqui a postagem da Gleisi Hoffmann, dizendo o seguinte, ó, solidariedade ao Paulo Galo e sua companheira Jéssica, presos quando se apresentaram voluntariamente à polícia. Nada disso acontece com os bolsonaristas que espalham violência por aí. Estamos atentos. Que violência que os bolsonaristas espalham por aí? Isso aqui era a postagem de 2021. Não tinha nem o 8 de janeiro ainda para eles dizer que a direita é todo mundo bandido. E aí você vê aqui as notícias. Após um ano, 3 acusados de incendiar a estátua do Bandeirante, Borba Gato, são julgados em São Paulo. Né? E depois, ó, trio foi solto após ficar preso. Aí nós temos um outro grupo terrorista aqui da extrema esquerda, o MST, que falava o seguinte, ó, o Superior Tribunal de Justiça deferiu o habeas corpus e libertou nessa quinta-feira, dia 5, o Paulo Galo, preso político após envolvimento na ação contra a estátua de Borba Gato. O Paulo Galo, o galo de luta do Lula, era um preso político. Ele era um preso político. A Débora não é. Se você falar que a Débora é preso político, meu Deus, o Hugo Mota vai lá e fala que não existe preso político no Brasil. E aí, a página do próprio Galo de Luta aqui, no dia 2 de agosto de 2021, postou o seguinte, ó, como disse o Silvio Almeida, o Silvio Taradão, a decisão do TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, escancara a ilegalidade da prisão do Galo. E pior, julga como criminosa a participação em movimentos sociais. Isso é uma afronta à democracia. O fascismo não se esconde mais. Quem bota fogo na estátua não é o fascista. O fascista é quem prende ele. Galo sempre preso injustamente. Galo segue preso injustamente há 5 dias. Ou seja, o Galo estava 5 dias preso. Aí ele dizia o seguinte, ó, 5 dias preso injustamente. Mais de 500 anos sem poder falar nada. E a Débora, que está há mais de 2 anos presa, injustamente. Tantas pessoas que estão presas injustamente esse tempo todo. O cara ficou 5 dias. Já fizeram todo esse alvoroço aí, o pessoal da extrema esquerda. Agora só imagina se fosse a esquerda que estivesse sendo perseguida
igual a direita está sendo perseguida agora, o que eles estariam fazendo no Brasil? Mas é nós que somos fascistas. A mídia ninja, aqui ó, apesar do STJ ter revogado a prisão temporária do Paulo Galo, há quase 6 horas, até o momento a juíza Gabriela Bertolli não garantiu a soltura. Como assim? 6 horas já? O atraso no cumprimento do alvará de soltura pode indicar uma manobra para se decretar a sua prisão preventiva. Então eles estavam desesperados porque já tinha 6 horas que tinha saído o alvará de soltura do Paulo Galo e ele não tinha sido solto ainda. Que absurdo, né? Agora imagina o que estão fazendo com a direita, né? Aqui no G1, ó, Paulo Galo foi condenado a 3 anos de prisão em regime aberto, mas pena foi convertida para serviços comunitários. Então o cara foi condenado a prestar serviços comunitários. Serviços comunitários. E aí você vê a diferença, né? A diferença de tratamento da direita para a esquerda, né? Aqui no lado esquerdo, você vê aqui uma postagem aqui onde diz o seguinte, ó. Fux homologa acordo de Janones para encerrar a investigação sobre rachadinha. Vocês viram aí que ele fez um acordo com a PGR para devolver R$131 mil do dinheiro roubado e mais 26 mil de multa. E o Fux homologou, então, o acordo que o Janones fez lá na PGR sobre as rachadinhas. Aí diz aqui, ó, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Se fosse a lei, ainda estava bom, né? O problema é que eles não estão seguindo a lei, eles rasgaram todas as leis e jogaram no lixo. Se estivesse seguindo a lei, essas pessoas não estavam sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. E do lado direito nós temos o caso da Débora. Moraes vota para condenar Débora a 14 anos de prisão e 30 milhões em multas. 30 milhões em multas. E aí, para encerrar o vídeo aqui, vou trazer essa postagem do Rafael Gloves que diz o seguinte, ó. Deputado mais votado do país, que é o Eduardo Bolsonaro, exilado. Exilado político. Está lá nos Estados Unidos porque se ele voltar para cá pode ser preso. A deputada mais votada do país, a Carla Zambelli, em vias de ser cassada e condenada a 5 anos de prisão. Este é o país democrático que nós temos. E aí eu volto à pergunta lá do início do vídeo. Bolsonaro deve confiar nessa justiça aqui? E aguardar aí seu julgamento quietinho ali para ser levado para cadeia, jogado dentro de uma cela lá e nunca mais ninguém falar mais dele? O Lula ficava dentro de uma sala, de um quartinho confortável da Polícia Federal com ar-condicionado, recebendo a Janja lá dentro. Vocês acham que o Bolsonaro vai ser colocado num quartinho confortável com ar-condicionado, recebendo a Michele Bolsonaro lá? Dando entrevista, como o Lula dava, né? O Lula dava entrevista toda hora, né? Vocês acham que eles vão autorizar o Bolsonaro a dar entrevista? É lógico que não. Eles vão sumir com o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai desaparecer, vai fazer igualzinho fizeram com a Janine Áñez lá na Bolívia. Foi presa e nunca mais se ouve falar dela. E aí você acha mesmo que Bolsonaro então tem que aguardar aí? Eu não sei, Bolsonaro já falou que não vai fugir, que vai aguardar a justiça, vai confiar na justiça, né? Eu não sei, eu acho que ele está totalmente equivocado, porque nós não temos justiça aqui nesse país. O que nós temos aqui é uma quadrilha no poder usando dos cargos aí, né, de ministro do Supremo, ministro do Tribunal Eleitoral e etc. Inclusive policiais, né, sendo usado para isso, para cometer crimes e perseguir o outro lado do espectro político, a direita. É só isso que nós temos, nós não temos justiça aqui no nosso Brasil. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem aí, se já estão inscritos, se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam aí, deixem seu like, façam seus comentários. O que você acha? Bolsonaro deve aguardar, confiar nessa justiça que nós temos? Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.